Bem, queridos, esta é a palavra que Deus nos tem trazido hoje, nesta noite. Todos já conhecem o livro, o Evangelho, já conhecem os 4 evangelhos, mas existe passagem na Bíblia que é meio complexo, não é? Como essa passagem aqui hoje, nesta noite, e o Senhor aprove nos revelar ela. Glória a Deus. E aqui, no conhecimento, no interpretar do Espírito Santo, eu peço aos irmãos, aonde você estiver aí, que fique inteiramente na comunhão, não pisque, não olhe para um lado, nem gato que passe por aí, nem cachorro latindo lá fora. Se alguém bater no seu portão, não vá abrir, porque você pode perder um movimento de Deus na tua vida nesta noite. A qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante, o Espírito Santo pode estar na tua porta, dizendo: glória ao Senhor, abre, eu estou aqui, e agora eu posso fazer uma obra na tua vida. Então fica na comunhão aonde você estiver, de acordo com esta palavra aqui. Eu não sei porque ainda, você ainda não deu glória aí, glória ao Senhor aonde você está, mas começa a glorificar o teu Deus, porque o Senhor vem vindo aí, saltando aos montes, pulando os outeiros, para dar salvação para a sua igreja. Esta é a palavra nesta noite que o Senhor nos enviou aqui. O Senhor Jesus, irmãos, ele estando com seus discípulos, pregoando o evangelho, e para cá e para lá, e de repente havia um vilarejo, havia um lugar, para você entender. O imperador, ele domina vários países. Um imperador, na época, ele dominava vários países, diferente do rei que dominava apenas um país e aquela sua gente. Então o imperador, ele era muito grande, ele na época era um homem muito forte. E sendo assim, ele construiu um vilarejo lá. Vamos dizer que aquele vilarejo, presta atenção aí, aquele vilarejo que o imperador construiu, olha, não podia ser um lugar pobre, não podia ser um lugar de gente de classe baixa, não. Aquele lugar que César construiu devia ser um lugar bem elegante, devia ser um lugar bem bonito. Se nós formos conferir tudo isso, nós vamos ver que Cesareia ficava ao pé do Monte Hermo. O pé do Monte Hermo, irmãos, naquele dia, naquela época, era um lugar que os orvalhos gostariam de cair sobre aqueles montes. E caindo sobre aquele monte, lá embaixo ainda tinha minas que brotavam da terra. E junto com o orvalho que caía do céu, fazia ali uma unção, glória ao Senhor, do Espírito Santo, se tornava correntes de água. E o nome daquele rio se tornou-se Jordão. Quem pulasse naquele rio, como aquele leproso que foi purificado, quem nadasse naquele rio, quem colocasse os seus pés ali, aleluia, sarava de qualquer enfermidade também, não é? Glória ao Senhor. Então, irmãos, ali César escolheu para construir aquele vilarejo. Você está na comunhão aí? Começa a dar glória a Deus. Então aquele vilarejo não era uma vila simples. Não dá para entender que aquele lugar é um lugar pobre, não é? Então o Senhor, dessa palavra aqui, e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Aquelas aldeias de Cesareia era o lugar de gente grande, e aquele pessoal, aquela gente, começou, não é, a comentar sobre Cristo, começou a comentar sobre o Senhor, começou a comentar sobre aquele homem famoso, que curava o enfermo, que dava vista ao cego, que batizava com fogo do Espírito Santo. É essa pessoa que você está esperando? Então, aquele povo de Cesareia, eles começavam a comentar sobre esse homem. Eles não sabiam que esse homem
era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando o Senhor saiu para ir para lá, diz aqui a sua palavra, e no caminho, indo pelo caminho, perguntou aos seus discípulos, ainda estamos no verso 27 aqui, irmão, perguntou aos seus discípulos no caminho, o que eles ouviam falar, aquele povo falar, porque aquele povo comentava, e os discípulos, né, lógico, ficavam sabendo, e o Senhor Jesus perguntou, quem dizes os homens que eu sou? Quem você os viu falar que eu sou? Como que eles comentam entre si, quem sou eu? Que dou vista ao cego, que dou, né, liberto o coxo, o paralítico e faço obras sobre a face da terra. Quem vocês acham que ele está falando? Eles acham que eu sou? O Senhor perguntou para os seus discípulos. Se o Senhor perguntar para você hoje, pelo Espírito Santo, dizendo uma coisa, você vê o povo comentar de Cristo Jesus e a graça do Filho de Deus. Outra coisa é eu perguntar para você, quem é que você acha que eu sou? Aleluia por esta palavra. São coisas diferentes. Se você imaginar que um povo comenta, veja Cristo de cada um de uma forma, de uma maneira, é problema do povo. Mas eu perguntar para você aqui, pelo Espírito Santo, quem e como você acha que eu sou e como você acha que eu trabalho na tua vida, responda aí dentro do seu coração, porque você vai ver que trabalhar na vida de um povo é diferente, mas trabalhar na tua vida, eu preciso saber como é que você me enxerga através do Espírito Santo de Deus. Isso eu preciso saber, querida igreja. Bem, e foram andando aqui ainda no verso 7, dizendo, quem vocês acham que os homens comentam que eu sou? Quem tem a Bíblia aí, está me acompanhando? No verso 28, eles responderam assim, não é? Uns, Senhor, acha que tu és João Batista. O povo lá falando, não é? Um acha que você é João Batista. Já outros comentam, e outros dizem que tem um espírito de Elias. E outras pessoas lá em Cesareia acham que tu é simplesmente um profeta. Jamais eles imaginavam quem era aquele homem. Mas você sabe. No verso 29, então o Senhor Jesus respondeu aqui, perguntou para os discípulos agora, e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, que estão comigo? E vós, que já viu eu transformar a água em vinho? E vós, que já viu o cego enxergar, já viu o coxo andar, o paralítico levantar? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí pegou pesado, não é? Glória a Deus. Foi então, irmão, igreja, que Pedro, presta atenção, Pedro disse, tu és o Cristo. Olha o que Pedro disse, irmão. Tu és o Cristo. Agora que o Senhor começa a dizer para você, a interpretar para você, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, nem todos os que dizem que eu sou o Cristo, me enxerga como Cristo, me enxerga como um Deus, me enxerga como um Salvador, nem todos os que adoram, né, porque as blasfêmias do povo estão por aí, dizendo, Cristo é lindo, Cristo é bonito, eles nem nunca viram Cristo. Eles veem essa imagem de um homem aí pintado de barba, não é? Dizendo, esse não é o Cristo, irmão. Esse daí é um homem que fizeram ele de barba grande e pintaram ele, porque antes nem foto tinha, tá bom? Então, o povo diz que Cristo é lindo, faz ele hoje com um olho bonito, um homem bonito. Não é isso que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra é que o Senhor, está escrito assim, não tem parecer e nem formosura.
Olha o que está escrito dele, a aparência dele. Ele era uma pessoa sem aparência e sem formosura. Quer dizer, então ele não era um corpo bonito, não, como essa turma está dizendo. A aparência dele não era agradável, como esse povo diz, porque ele era sem aparência e sem formosura, não é? E Pedro já começa a dizer, tu és o Cristo. Irmão, mas só que Pedro disse aquilo, não foi pelo Espírito Santo, não foi. Olha que dó, que pena, né? Tem muita gente achando que está adorando Cristo, está louvando Cristo, que está louvando ao Senhor, e não está nada, não é? Não está coisa nenhuma, porque não segue o que a Sagradas Escrituras determina. Então, pinta o Cristo de qualquer forma. No verso 30 aqui, admoestou, né, para que ninguém dissesse aquilo, não é? Então ele admoestou para que ninguém dissesse aquilo. Olha, vocês não podem falar, sair dizendo por aí que eu sou Cristo. Vocês não podem falar, está escrito aqui. No verso 31, e começou a ensinar para os seus apóstolos, no caminho, naquela caminhada, indo para Cesareia, tá certo? Começou a caminhar, a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado, e que ele começou a falar abertamente para os seus discípulos e pelos príncipes do sacerdote, não é? Que o sacerdote iam rejeitá-lo, que o sacerdote iam matá-los, que ele ia fazer a vontade de Deus, mas depois que eles tivesse morto, depois de 3 dias, ele haveria de ressuscitar, ele ia ser morto, ele ia ser crucificado pelos principais do sacerdote. E foi conversando com os apóstolos pelo caminho, não é? Os discípulos. E Pedro ainda, tomado por aquele espírito de sei lá do quê, Pedro tomou a parte e começou a repreender o Senhor Jesus, irmão. Olha que coisa. Pedro tomou aquela, né? Falou, não, Senhor, tu não vai ser coisa nenhuma. Que isso, tu não vai. Irmão, se Cristo não morresse, Cristo veio para morrer. Ele veio para ser oferecido como o último cordeiro no holocausto. Porque antes era sangue que perdoava, era ovelha que perdoava, era animais que perdoava pecado. Agora ele veio como o último cordeiro e ele tinha que ser pendurado no madeiro. Se ele não fosse pendurado no madeiro, não havia salvação para a tua igreja. Então ele tinha que ser. Satanás não queria que Cristo fosse pendurado, queria que Cristo viesse para a terra e se tornasse um ser humano. Não é? Olha a ideia daqueles discípulos. E Pedro ainda repreendeu o próprio Senhor Jesus. Mas está escrito aqui no verso 33, mas o Senhor, ele virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro dizendo, retira-te diante de mim, Satanás. Sai da minha frente mais uma vez, Satanás. Foi isso que o Senhor falou para Pedro, não é? Para aquele espírito que estava no corpo de Pedro. Porque o Senhor conhece muito bem pessoas que estão tomadas por Satanás. O Senhor conhece muito bem elogios baratos. O Senhor conhece o tapinha nas costas falso. O Senhor conhece a mentira estampada na cara. O Senhor conhece a falsidade e hipocrisia das pessoas. Então ele sabe muito bem como dizer, sai da minha frente, Satanás. E é o que Deus ordena hoje. Glória ao Senhor para esta igreja e para esse povo. Tem algum espírito maligno querendo te enganar, querendo te fluir, querendo possuir de você, querendo fazer você virar menos. Tem algum espírito contrário
demônio rodeando a tua tenda. Mas o Senhor, por esta palavra, diz: confia na minha palavra, porque eu vou repreender todos os dardos inflamados do maligno. Tá? Então, nessa palavra, é aqui que está essa palavra hoje, nesse sentido. Mas o Senhor, virando e olhando para os seus discípulos, olhou para Pedro: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Tá? Essa é a palavra hoje, nesta noite. O Senhor, irmão, diz para você hoje aqui: quantas pessoas tentaram te enganar, quantas pessoas tentaram dizer que o Cristo está ali, que o Cristo está lá, está nada. Estão pintando o Cristo de qualquer forma, de qualquer maneira, mas não, irmão, começa a entrar na comunhão desta palavra, que você vai senti-lo dentro do seu coração, você vai senti-lo dentro da tua alma. Agora é a pergunta que Deus faz, já fez para aquele povo: o que é que aquele povo diz que é o Cristo? O que é que esse povo mundão diz quem é o Cristo? Ele diz que o Cristo é misericórdia, Cristo perdoa os pecados, que Cristo leva as pessoas para o vício, para a droga, e está lá junto com eles, guardando-os na farra, guardando-os em qualquer lugar, nas danceterias, nas farras por aí. Não, Cristo está comigo, e leva ele no pescoço e vai em outros lugares. Não é Cristo. Eles acham que quem é o Cristo para eles é diferente. Cada um faz o Cristo e ir com ele para onde for. Mas a pergunta é para você agora. A pergunta é para você agora: quem você diz para o povo que eu sou na tua vida? Quem você diz para o povo que eu sou para você? Se você responder dentro do seu coração aí, que o Cristo que está aqui dentro do meu coração, Ele está comigo, me guardando, Ele está comigo junto dia e noite. O Cristo que está comigo, glória ao Senhor, Ele vai estar todos os dias, glória ao nome do Senhor, fazendo obra no meu caminho, como o meu amigo, como o meu Salvador, como o meu defensor, como o meu advogado, como o meu irmão, como companheiro, como fiel em todos os dias. Glória ao Senhor. É aí que está o Senhor junto com você, como teu amigo. O Cristo é para você esse, aleluia. Não precisa você desenhar ele na parede, desenhar ele na imagem lá, não, aleluia, que ele não está lá na parede, ele quer estar aí dentro do teu coração, e te livrando todos os dias, e resolvendo a tua causa, glória ao Senhor, e te acompanhando no dia a dia, e estando com você, aleluia, na luta, na dor, na aflição, na angústia da tua alma, no choro. O Senhor quer estar aí com você. Esse é o Cristo que você tem que abraçar. Esteja comigo, Senhor, junto e intercessor junto a Deus ao meu respeito. Então está aí a palavra. O Senhor perguntando para você: quem você diz que eu sou para esse mundo que está aí? E dizer, irmão, ainda vou pregar mais uma coisa aqui que Deus mostra. Dizer para o mundo não é só com palavra. Dizer para o mundo também é com atitude. Tá bom? Então você, quando você sai da sua porta para fora, com as suas vestimentas, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de tratar os outros, você está dizendo para todo mundo quem é você. Quem é o Cristo para você? Então essa é a palavra. Guarda dentro do seu coração. Deus seja louvado. Amém.